Fala galera, hoje nós vamos falar sobre o livro Obrigado Deus pelo Bitcoin, a criação, corrupção e redenção do dinheiro. Esse é um livro recente, ele foi escrito e publicado no final de 2020, em novembro, se eu não me engano, e é um grupo de autores que criou esse livro. Entre eles tem um que é bem conhecido do meio Bitcoiner que chama Jimmy Song, que é um dos programadores do Bitcoin, que escreveu um outro livro conhecido também que chama Programming Bitcoin, que ensina a programar o Bitcoin desde o zero. O livro Thank God for Bitcoin, eu acho que não tem tradução ainda para o português. Se tiver, e se vocês quiserem compartilhar nos comentários, eu agradeço. Eu li ele numa versão digital, ele está disponível acho que na Amazon por um valor acessível, não é tão caro. E é um livro curto, deve ter umas 170 páginas, e o argumento que se encontra nesse livro, o argumento principal ali, é abordar o Bitcoin como uma solução moral para um dinheiro que eles dizem ser amoral, que foi corrompido e que influencia o comportamento das pessoas na sociedade num aspecto negativo. Bom, nesse vídeo eu pretendo conversar um pouco a respeito desse livro, falar sobre as ideias ali que mais chamaram a minha atenção e dar minha opinião a respeito dele. E caso vocês se interessarem mais, podem deixar nos comentários que eu posso fazer também um vídeo capítulo a capítulo, explicando o argumento e as ideias do livro passo a passo. Bom, eu acho que a primeira coisa notável a respeito do livro é o próprio título, que não é uma figura de linguagem, é realmente um agradecimento a Deus pela existência do Bitcoin. E fica um pouco mais compreensível de entender porquê do título quando você entende o contexto também, porque eu mencionei no começo que foi um grupo de autores, entre eles o Jimmy Song, que escreveram esse livro, e isso porque o livro se originou de um grupo de estudos bíblicos que tentavam buscar ali referências ao dinheiro ou à produção do dinheiro de uma maneira ali histórica dentro do contexto bíblico. E eles também estudaram alguns livros chaves ali dentro desse grupo de economia, né? Então, um deles, que é um livro famoso, se chama A Ética da Produção do Dinheiro. O nome do autor acho que é George Husman, se eu não me engano, que é um autor da escola austríaca que abordou o problema da produção de dinheiro e produção do dinheiro no sentido de criar dinheiro, né? Não no sentido de gerar riqueza. E esse livro foi usado para fundamentar o livro Thank God for Bitcoin, mais essas referências bíblicas. Então, se você for ler, caso você leia ele, você vai ver que todos os capítulos e subcapítulos têm sempre como introdução uma citação bíblica dentro do contexto do que eles vão abordar. Bom, também é importante ressaltar que, independente de ser um livro que usa a Bíblia como exemplos, ele é um argumento que independe da existência de Deus. É um argumento todo fundado em coisas concretas que nós já vivemos aí no nosso sistema monetário atual e na sociedade. E a razão por eu estar dizendo isso é porque, de repente, isso pode afastar pessoas que tenham interesse em potencial no assunto, simplesmente pelo fato de estar tocando na religião ou mencionando a Bíblia. Mas já aviso de antemão que é um argumento que independe disso. Tá? Acho que Renato Amoedo é um cara que tem um argumento que usa muito referências bíblicas e, apesar disso, todos os argumentos dele são argumentos concretos e independentes da existência de Deus, e ele mesmo menciona isso em algumas oportunidades. O livro começa tentando entender o que é o dinheiro. Mas não explicando a história do dinheiro, mas sim simplesmente o fato do problema de que na sociedade a maioria das pessoas nunca se pergunta o que é o dinheiro, para que ele serve, como ele surge, esses tipos de questões básicas a respeito de algo que os autores argumentam que é intrínseco à nossa vida e que influencia os mais diversos aspectos dela. Ele questiona até o que a gente sente quando a gente escuta essa palavra. Ele mostra que diversas pessoas sentem uma mistura de sentimentos, ganância, felicidade, tristeza, se sente pressionado. Mostra que o dinheiro acaba com relacionamentos, tira vidas, cria guerras,
tira nações inteiras da pobreza. Basicamente argumenta tudo isso para mostrar que o dinheiro tem um poder imenso na sociedade. E apesar disso, grande parte das pessoas não entende o dinheiro e não sabe o que ele é. E por isso, muitas pessoas argumentam de que o dinheiro não tem aspecto moral nenhum, que ele é só uma ferramenta indiferente à atitude daquelas pessoas que vão utilizar ela. Os autores discordam disso e o ponto principal do livro, eles mostram ali nesse primeiro capítulo, é justamente discutir isso, mostrar que o dinheiro, sim, é uma ferramenta que pode ser boa ou ruim, que pode sim ser moral ou imoral, e mostrar como ela influencia negativa ou positivamente na sociedade. Eles dizem que para entender o dinheiro a gente precisa entender o que é o trabalho. E ele mostra que o trabalho é criação de riqueza. Então, é tempo humano aplicado em alguma atividade que vai gerar riqueza, produzindo bens ou oferecendo serviços. E aí ele mostra em comparação o que seria o oposto ao trabalho, que é o roubo. E diz que o roubo é algo que remove tempo da comunidade, remove riquezas da comunidade em benefício do indivíduo que pratica ele. Então, segundo o autor, o trabalho é construtivo e o roubo é algo destrutivo. Então, o roubo colhe os frutos que é produzido pelo trabalho de outras pessoas dentro da comunidade. E por isso o autor diz que sim, existem formas de dinheiro que são mais morais do que outras. Se uma forma de dinheiro, por exemplo, é mais fácil de ser roubada, ou facilita o roubo, ela é uma forma imoral de dinheiro. E do contrário, se uma forma de dinheiro dificulta o roubo ou impossibilita, é uma forma superior de dinheiro e mais desejável. Daí o autor parte para explicar as origens do dinheiro, como ele surge, que ele é uma mercadoria, surge dos processos espontâneos, voluntários do mercado, e por ser uma mercadoria que se destaca no meio de outras, como um ótimo meio de troca, e acaba se estabelecendo como um meio de reservar valor, tá? De poupar tempo e riquezas criadas pelo trabalho da comunidade. Dali surge o sistema bancário, e ele também explica que esse sistema bancário surge da necessidade de locomoção e de segurança de grandes quantias de dinheiro para fazer pagamentos de bens mais caros. Os bancos, então, que têm o poder de guardar o verdadeiro dinheiro, a verdadeira reserva de valor nos seus cofres, começa a emitir notas bancárias que nada mais eram que papéis que confirmavam que aquele indivíduo tinha uma certa quantia depositada naquele banco. E então essas notas acabam sendo usadas como meio de troca ao invés do próprio dinheiro. E com o tempo os bancos descobrem que isso é um grande poder, porque eles poderiam criar mais dessas notas bancárias do que realmente eles possuíam dentro dos seus cofres. Então, por mais que eles tivessem uma tonelada de ouro, vamos dizer, dentro dos seus cofres, que é o verdadeiro dinheiro, o verdadeiro objeto que representa ali o tempo e o esforço humano de criação de valor, eles poderiam imprimir ali notas que representassem 2 toneladas. Então, dali começa a surgir um problema que o autor começa a abordar no capítulo seguinte e que trata da inflação. Quando ele aborda o assunto da inflação, a questão moral e do dinheiro começa a fazer mais sentido. A inflação, como o autor discute nesse capítulo, e diferente do que a grande maioria das pessoas acreditam, que simplesmente inflação significa aumento de preços e que são medidas por indexes, e ele usa como exemplo o índice dos Estados Unidos, que chama CPI, que é o Consumer Price Index. Na verdade, é expansão da oferta monetária, da base monetária. E ele argumenta que essa é uma forma de roubo. Então, a produção de dinheiro, a criação de um dinheiro que não tenha trabalho para dar fundamento para aquilo, que não tenha riqueza, nenhuma riqueza foi gerada para fundamentar aquele dinheiro, é simplesmente um roubo. E por quê? Porque se você está dentro de uma economia onde todos utilizam um meio de troca e você tem o poder de produzir aquele meio de troca, tá?
Digamos que a gente está numa economia onde o ouro circula e você, não sei, descobre aí, pelos estudos da alquimia, como produzir ouro. Então, todo aquele ouro que você produz, tá, vai estar basicamente diluindo a oferta de ouro que existe dentro daquela economia e vai estar roubando riqueza da comunidade e direcionando a riqueza para você e para aquelas pessoas que são beneficiadas por aquela nova riqueza que você está criando do nada. O sistema monetário que nós temos hoje em dia em todos os países do mundo é exatamente isso, tá? O sistema que é baseado na moeda fiduciária, que é basicamente uma moeda sem lastro nenhum, que é criada, impressa pelo governo, ou criado por incentivo a bancos em fornecer crédito, que nada mais são que números, dígitos, tá? No universo digital, que são concedidos para os usuários finais, independente daquela riqueza existir ou não nos cofres dos bancos. Esse sistema é basicamente isso, tá? É basicamente um sistema onde uma classe política, uma classe dominante, tem o poder de gerar dinheiro, criar dinheiro do nada e beneficiar aqueles mais próximos, os seus círculos mais próximos. E toda vez que eles fazem isso, eles estão roubando dinheiro da comunidade, das pessoas que produzem de verdade, de que geram valor e criam riquezas para ela, e levando para eles. E como? Porque simplesmente aumentando a oferta monetária, você está diminuindo o poder de compra de cada unidade daquela moeda. Então, todas as pessoas que poupam dinheiro naquela moeda, digamos em real, todos os poupadores em reais, as pessoas que investem, as pessoas que compram título de dívida do governo, com a esperança de receber juros por aqueles títulos ou por aqueles investimentos e ter um lucro no futuro, na verdade estão perdendo dinheiro porque tem o seu dinheiro roubado constantemente pela expansão da base monetária que enfraquece o poder de compra a cada dia daquelas unidades monetárias que aquela pessoa tem. E esse é o argumento que o autor constrói nesse capítulo sobre a inflação. E aí ele começa a entrar no campo moral e mostrar como isso afeta as pessoas. E o principal argumento moral a respeito disso é de que esse roubo do governo ou dos bancários de poder aquisitivo dos poupadores e geradores de riqueza na sociedade, ele acaba mudando aos poucos a preferência temporal das pessoas de quando gastar o seu dinheiro. Porque se você tem um dinheiro que desvaloriza, você vai preferir guardar ele, sabe, para no futuro construir riquezas, criar novos empreendimentos ou simplesmente dar uma vida melhor para os seus descendentes, ou você vai preferir gastar tudo imediatamente para que aquele dinheiro não perca valor. Então esse sistema monetário atual, baseado na moeda fiduciária e no crédito, ele é imoral, segundo os autores. Ele gera na população, na sociedade, incentiva comportamentos de excesso, comportamentos materialistas. As pessoas começam a se arriscar mais, a pedir empréstimos sem ter condições de pagar. Grandes empresas acabam não tendo mais parcimônia na hora de gastar, porque sabem que sempre vão ter a garantia de um banco central, um governo com amigos que possam imprimir moeda e voltar a financiá-los. Isso, aos poucos, faz com que o trabalho duro e o trabalho que gera riqueza para a sociedade seja deixado de canto e incentive mais o roubo, a malandragem, uma série de comportamentos aí nocivos à riqueza e à sociedade, comportamentos destrutivos. E apesar de tudo isso, o autor explica que os governos, eles gostam da moeda fiduciária e desse sistema monetário, por quê? Porque existem três maneiras aí do governo arrecadar. Uma delas é os impostos, que é extremamente impopular, porque se você aumenta os impostos, as pessoas, os súditos do governo têm que pagar mais, tirar da sua renda e entregar na mão do governo. Isso gera insatisfação na população. Ou pode ser se endividando,
que é vendendo títulos do governo e prometendo pagamento de dívidas no futuro, ou dessa maneira aí perniciosa, silenciosa, que é aumentando a oferta monetária. E como as pessoas não entendem dinheiro e não entendem sistema bancário ou sistema monetário, elas nunca vão entender que aquilo ali, na verdade, é um roubo dos mais sujos, que é basicamente tirar o poder aquisitivo da sua moeda. A gente não te cobra imposto, você não tem que pagar mais, mas a sua moeda agora vale menos, porque eu diluí a oferta de moeda no mercado e agora eu tenho dinheiro na minha mão e você, à custa do poder aquisitivo da moeda de vocês. Bom, o capítulo final desse livro, óbvio que esses argumentos do autor são todos tratados em detalhe, com exemplos, mas aqui a ideia é só fazer um vídeo curto, então não tem como entrar em todos eles. Mas o capítulo final, voltando, ele fala a respeito da redenção do dinheiro e mostra como o surgimento do Bitcoin é uma luz no final do túnel, é algo que vem e traz esperança por um sistema que é totalmente opressivo e que a gente até então não tinha nenhuma maneira de escapar dele. Ou você vive e recebe o seu dinheiro em real, dólar, bolívares, pesos argentinos, qualquer uma desses papéis aí governamentais, e tenta poupar neles ou investir em ações, ou seja lá o que for, que na verdade só vai minimizar a corrosão do dinheiro, do dinheiro criado pelo seu trabalho que o governo gera, mas nunca vai conseguir parar ou evitar ele completamente. Então você sempre vai ser escravo ali desse sistema e sempre vai ter as suas riquezas, o seu tempo, o seu trabalho roubado por burocratas. E o Bitcoin surge como essa luz que ilumina essa situação e que não pode ser controlável, incensurável, e é um dinheiro moral, porque ele não pode ser roubado, impresso pela vontade aí, arbitrária de algum órgão ou planejador central. Ele discorre sobre vários problemas aí que o Bitcoin resolve. Eu acho que um dos mais interessantes é mostrar que ele é até um dinheiro mais justo, não só moral, mas é um dinheiro justo, porque o sistema bancário como ele existe hoje é muito difícil para as pessoas conseguirem abrir contas e serem inclusas nele, especialmente se você é pobre. Entendeu? A maioria dos bancos pedem, quando você vai tentar abrir uma conta, que você tenha a residência fixa, tenha comprovar isso, que você tenha, às vezes, fundos, documentos, uma série de restrições e burocracia que exclui uma grande parte aí da população de mais baixa renda desse sistema. E o Bitcoin não, o Bitcoin é anônimo, o Bitcoin não exige nada de você, não exige que você tenha residência física, não exige seus dados, não exige identidade, exige apenas que você tenha um celular, uma conexão à internet, que você possa baixar o software e ali você já pode começar a transacionar e fazer parte dessa rede. Então é uma rede muito mais justa, uma rede muito mais moral, resolve uma série de problemas e o problema principal que ela gera é separar completamente a moeda do Estado. Então ninguém mais poderia controlar o dinheiro e roubar o esforço voluntário individual das pessoas que trabalham duro e geram riqueza para a sociedade através da expansão monetária e da diluição ali da oferta de moeda. Bom, legal. Minha opinião sobre esse livro, eu não sou uma pessoa muito religiosa e não tenho um conhecimento extenso da Bíblia, conheço muito superficialmente, mas eu achei sensacional essa correlação com a Bíblia e a citação de diversas passagens ali, que até deixa a coisa assim mais poética. E também me surpreendeu bastante o tanto de referências aos problemas que a gente vive hoje, que já existem na Bíblia, que foi escrito há milhares de anos atrás. Até a questão do debasement, que ele chama, que é como começou essa prática aí de usar a inflação como uma maneira de roubo, que era, na antiguidade, tirando a pureza dos metais. Então, se você tinha uma moeda de ouro que tinha ali 100% de ouro, ele diluía com cobre ou com qualquer outro metal sem valor, e todo o restante daquela moeda que teria ainda o mesmo peso, mas não 100% de pureza em ouro, todo o restante seria obtido ali por quem estivesse praticando esse ato. Então, muitas vezes, os governantes e os líderes acabavam ficando com essa diferença em metal depois que eles contaminavam ali a pureza da moeda. Bom, eu gostei muito disso. Eu, infelizmente, acho que possa ser um impeditivo a muita gente que
ou não acredita em Deus, ou não é uma pessoa religiosa, ou que tem preconceitos com o cristianismo, isso acontece muito, é muito comum, acho que talvez a pessoa só por saber disso já tenha algum certo de bloqueio, que ao meu ver é uma puta ignorância, e acabe não lendo e não tendo mente aberta para entender um livro que, apesar de fazer essas conexões com a religião e com a Bíblia, tenha fundamentos concretos e argumentos que são independentes disso. Mas eu gostei. Acho que é uma leitura essencial, porque trata de um tema extremamente importante e que a grande maioria das pessoas ignoram. E acho que é uma leitura também fácil, prazerosa e um livro curto, 170 páginas. Se você se dedicar em 2 dias, você termina a leitura. Bom, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo e querem saber mais a respeito desse livro, eu posso gravar aí um capítulo a capítulo, falando sobre todas as ideias. Só deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Brigadão, galera. Um abraço. Viva a liberdade.